querida? Gente, Oi, tudo gente, bem? boa noite. Que alegria estar aqui com você, Eliana. E é toda minha, um prazer muito grande, minha amada. Eu estava assim preocupada, como eu disse para você, meu Insta ficou fora o dia todo, né? Ele, Aham. né, não consegui compartilhar conteúdo, nem stories, então eu estava assim, um pouquinho preocupada. Eu entreguei nas mãos de Deus, porque eu sabia que essa live é dele, né? Porque falar sobre identidade e propósito é algo da parte de Deus, então eu fiquei tranquila, descansei, porque eu sabia que na última hora tudo ia dar certo. E realmente, então, estamos aqui. Então, seja bem-vinda, minha amada. Alegria toda Amém. minha. É, Ellen, antes de... Bom, em primeiro lugar, te apresenta, né, minha amada? Eu sei que a grande maioria que já te conhece, mas sempre tem aquelas pessoas que não te conhecem. E a pastora Cris está dizendo que o teu áudio está baixo. Tá baixo? Você tá me ouvindo? Ouve agora. Tá melhor ou ainda tá muito baixo? Não, agora tá bom. Tá bom para Agora você? tá bom. Vê Uhum. aí, Cris, como que tá para vocês que estão ouvindo a gente, mais pessoas puderem dar o retorno. Gente, uma alegria estar aqui. Eu sou a Ellen Klein Firmino, filha amada do Senhor, uma filha amada e apaixonada pelo Pai. Ah, melhorou. Ótimo, Cris, obrigada. Eu sou a esposa do Felipe Firmino, a mãe do André Felipe Firmino, mãe de coração dele. É, e sou aquela pessoa que ama transformar vidas, que nasceu para potencializar pessoas, que ama trazer, mudar atmosferas, de trazer a cultura do céu para a terra, de mostrar o quanto que Deus, o Pai, é amoroso, o quanto o reino dele é incrível, é de amor, é de transformação, né? E que nós temos uma missão. Eu amo despertar, levar as pessoas para o seu propósito, serem destravadas, desbloqueadas, para encontrar o que elas vieram ser, fazer e conquistar aqui nessa terra, para a honra e glória do nosso Pai. Brilhar a sua luz aqui. Eu amo as pessoas que brilham o seu potencial. Aí, por isso, nós temos o CC Universidade de Coaching Cristão, que é para isso, né? A Liana é formada com a gente na UCC, né? Como coach cristã, e assim como várias outras, estou vendo várias coaches cristãs aqui, pastoras, líderes, mulheres de Deus que amam ao Senhor e que querem se potencializar e potencializar outras pessoas, curar, transformar, assim como você, né, Liana? Que anda comigo desde, ó, muito tempo. Exato. Bom, quem me segue já sabe, né, que sempre que eu falo da Ellen, a Ellen foi a pessoa que eu modelei já há mais de 6 anos, e eu entendi que aquilo que estava nela eu queria para mim. E hoje mesmo eu estava fazendo uma leitura, preparando conteúdo, e fala exatamente sobre isso, que quando a gente conhece os nossos valores, nós vamos tomar as decisões certas, vamos andar com as pessoas certas e frequentar os lugares certos. E eu Uau! lembro de você agora, né, nem tinha pensado em falar sobre isso, mas é exatamente isso. Eu queria essa unção que a Ellen tem, né, era algo que queimava dentro de mim também, de trabalhar com pessoas, desenvolver, e eu fui buscar todo um estudo, um desenvolvimento pessoal através do coaching, né? E eu modelei a Ellen, porque a Ellen falava muito sobre coaching, master coaching. Eu fui saber o que era isso e fui fazer todas as formações. E aí estamos aqui juntas, né? Há um tempão, já mais de 6 anos, caminhando junto. Eu fiz várias mentorias com a Ellen, agora sou aluna da UCC, enfim, supervisora da UCC. E é uma alegria, né, caminhar juntas e... Supervisora, intercessora, uma bênção na minha vida. Além de minha comadre, né? Além de... Nesse processo, nesse caminhar juntas, ganhei uma comadre, né? Um presente de Deus. Então, é uma alegria muito grande, né? Estar aqui hoje. Então, um tema super importante, né, minha amiga? E antes de ter passar a palavra, eu peguei há pouco assim, o livro Uma Vida com Propósito.
E eu queria fazer a leitura do versículo que abre este livro, né? Que fala sobre Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Então, esse versículo é o que abre a leitura do livro, do dia 1º, que fala: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E um pouquinho abaixo diz o seguinte: o propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, que a paz de espírito, ou mesmo que a felicidade. É muito maior que a família, que a carreira, ou mesmo, ou mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste mundo, deverá começar por Deus. Você nasceu por Ele e para Ele. É bem isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive, o fato de você estar aqui hoje, você estar passando nessa live, de você ter passado por aqui, é ele captando você, é o Espírito Santo trazendo a sua atenção, porque ele quer falar: ei, você tem um propósito, o seu propósito tem que parar de olhar para as coisas externas. Tem gente que busca propósito olhando para o que dá dinheiro, olhando para o fluxo de mercado, olhando para o que dá status, olhando para o que está na moda, olhando para todos os padrões, menos o padrão principal. Oi, Márcia, que bom te ver aqui. Menos para o padrão normal, que é o padrão, menos para o padrão real. Vamos lá. A mídia faz a gente acreditar em tantas coisas. Eu vou te falar, eu tive crise de identidade por muitos anos da minha vida. Quando eu me converti em 2006, eu me lembro bem que nessa época eu comecei a conhecer a Bíblia, e daqui a pouquinho eu comecei a perceber quantos sofismas, quantos enganos de mente eu tinha por tudo que eu via. Pela quantidade de coisas que eu consumia pela mídia, pela televisão, pelas novelas, pelas séries, pelas filmes. E você começa a acreditar que o padrão de identidade, daquilo que se tem sucesso, padrão de sucesso, padrão de uma pessoa que você admira, ela tem que ser magra, inteligente, rica, saudável, sei lá. As pessoas criam uma ideia ou criam um padrão, que é o padrão desse mundo, né? E aí é onde que Romanos 12:2 vem com tudo. Ei, não se amolde no padrão desse mundo. Mulher de Deus, homem de Deus que está passando por aqui. Agora deixa eu falar algo. Talvez você está se questionando sobre o seu propósito, ou questionando o que você veio fazer nessa terra, ou questionando, eu não estou tendo sucesso, ou eu não estou tendo resposta, ou eu ainda não estou gerando o valor que eu poderia para as pessoas. Talvez você está se olhando assim. E eu quero te falar, cuidado com quem você está se comparando. Porque a morte do propósito vem quando você se compara com alguém. Porque o propósito, ainda que seja... O propósito vem de Deus, gente. Porque tudo... A Liana acabou de ler. Absolutamente tudo. Colossenses 1,16. Absolutamente tudo. Acima e abaixo. Visível e invisível. Tudo começou nele. Então é tudo lá no começo. Mas é tudo hoje também. Tudo começou nele e nele encontra propósito. Sem o Senhor, você não vai encontrar propósito da sua vida. Ei, se comparando com outras pessoas, você não vai encontrar propósito. Você pode sim ter pessoas que você admira, como a Liana falou aqui, a Ellen, eu honrei o que está sobre ela e passei a modelar o que está sobre ela, andar junto com ela, ser mentorada por ela, porque eu queria viver aquilo. Isso é uma forma inteligente de você se inspirar. Paulo falava isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando, eu sou um modelo. Paulo estava dizendo isso. Então, você tem pessoas que você vai modelar. Agora, não se comparar. Por que não se comparar? Porque o que Deus depositou sobre a Liana pode ter muitas identificações com o que ele depositou sobre Ellen.
Mas tem coisas na Liana que são... Aliás, a Liana é única na combinação que gera as inteligências, os dons, talentos, a bagagem, a cultura, o meio que ela cresceu, as experiências que ela viveu, as vitórias que ela superou. Entende? Isso faz a Liana única, exclusiva. Tem gente que vai se identificar com a Liana que não vai se identificar com a Ellen. E a gente precisa de todos, porque há algo precioso dentro de nós. Há algo muito precioso dentro de cada pessoa que está aqui. E se você souber usar e potencializar isso, trouxer para fora, você vai estar honrando a Deus com isso. Porque você vai encontrar propósito quando você usar o que Deus depositou dentro de você. E não o que o padrão do mundo diz que você deve ser. Ou que o padrão do mundo diz que você deve viver. Tem gente que fala assim, nossa... tem gente que acha lindo Romanos 12:2, que fala, não vos conformeis com as coisas desse mundo. Ou em outra tradução, não vos amoldeis, não entre nos moldes desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O que ele está falando? Ele está falando que 1 Coríntios 10 vai falar lá sobre fortalezas de mente. Ele está falando que os moldes desse mundo cria fortalezas, cria crenças, faz com que a gente acredite em padrões e ache que aquilo é modelo. E que quando a gente se compara com aquilo, a gente se sente menos muitas vezes. Talvez você se compara com pessoas e você se sente inferior. Talvez você se sente pior do que os outros. Ou talvez você olhe e fale, eu nunca vou alcançar o padrão de sucesso. Talvez você olhe para os seus pontos fracos, ao invés de olhar os pontos fortes. E aí você acha que você não é capaz. Tudo isso faz parte da identidade. Tudo isso a gente está falando do quê? De quem nós somos. Porque quando você sabe quem você é, você olha para os teus pontos, teus gaps, não vou chamar nem de ponto fraco, chamar de gap, uma lacuna do que falta, você fala, Deus me fez assim, essa parte aqui eu supro com alguém que vai me complementar. Essa parte aqui eu supro de outra forma. Essa parte eu supro com o poder de Deus que se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Eu paro. Quando eu sei quem eu sou, a identidade, ela tem a ver com o propósito por causa disso. Primeiro, porque eu sabendo que tudo, que eu sou filha do Deus vivo, sabendo que o meu Pai é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Que o meu Pai é o Todo-Poderoso, que nada é impossível para Ele, que o braço dele não é curto para me ajudar. Quando eu sei que o meu Pai é dono da prata e do ouro, quando eu sei de tudo isso, eu não olho para as circunstâncias da minha vida e começo a colocar obstáculos para aquilo que eu faço. Não, mas eu não tenho o suficiente. Mas eu não sou capaz. Eu não tenho recursos. Meu pai tem. Eu preciso acessar meu pai. Quando eu sei que eu sou filha, veja vocês que são pais e que seu filho quer que você compre um iogurte, né? Quer que você compre alguma coisa, né? Um salgadinho, quer que você compre, vou pegar meu filho, quer que compre uma cesta de basquete impermeável. Ele vai ficar pedindo pro pai. Né? E a gente, quando quer alguma coisa, a gente vai pedir pro pai. Gente, antes de mais nada, envia essa live para outras pessoas. Vamos ativar mais pessoas. Sabe? Eu sinto que Deus quer alcançar pessoas que é do seu núcleo aí e que só vão ser alcançadas se você clicar em um aviãozinho e envia para todo mundo. Lança a semente e deixa que Deus traz quem Ele quer. Mas faz a sua parte de não crescer só você para você, mas de contribuir como um servo de Deus. A gente não quer só pra gente, né? Eu acredito no coração cristão que tem aí atrás dessa tela e que vai trazer outras pessoas, porque hoje nós estamos falando de pessoas que só precisam saber quem são, que precisam sair, quebrar um padrão mentiroso de mente que está fazendo com que ela se sinta inferior, que ela se sinta rejeitada, que ela não acredite no que Deus depositou sobre ela. Isso aí, Fernanda, lança semente, né? Que não acredita o que Deus depositou. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, acima de qualquer coisa, o maior título que uma pessoa pode ter, não interessa qual seja a sua formação, não interessa a sua pós-graduação, não interessa se você tem mestrado, doutorado ou se você nem terminou o ensino fundamental, não interessa, isso não é a sua identidade. O que você faz, a parte que você... não é isso que faz parte de quem você é. O maior título que uma pessoa pode ter nessa terra é de filho de Deus. De filho de Deus. E se você é filho de Deus, a primeira coisa que eu falei, eu sou filha amada.
Quando você fala, eu vejo, sabe quem chama identidade muito bem resolvida na Bíblia, Liana, que eu sou fã demais? De João. João mesmo falava, ele se referia a ele como o discípulo amado. Ele se achava amado, entenda, não é Jesus que escreveu, foi João que escreveu, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas convicto de quem ele era, de que ele é um filho amado. E quando a gente sabe quem a gente é, ela fala assim, como eu sei que Deus me ama? Porque basta o fato dele ter feito maior loucura dessa vida, que é pegar, se despir da glória. Jesus se entregou. Veja bem, Deus deu o melhor dele por você. Ele deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende? Eu não sei se você... A gente às vezes não tem dimensão, todo cristão sabe disso, mas não tem uma dimensão seguinte. Você já parou que é como se você, ser humano, presta atenção nessa ideia doida. Você, ser humano, fala assim, quer saber? Para salvar essas formiguinhas aqui, né? Porque pensa ele no trono de glória. A gente lá embaixo é como formiguinha. Porque a terra é o estrado dos pés do Senhor, a Bíblia diz. Olha que tremendo. E quando eu penso nisso, é Jesus falando assim, Pai, por amor a esse povo, eu topo me despir da glória que eu tenho aqui no trono, sentado contigo, para passar pela experiência daquele corpo de formiguinha, que é aqueles seres humanos ali. Eu vou passar por isso, eu vou nascer de mulher, o Senhor vai me enviar, mas eu vou nascer de mulher e vou passar pela experiência que é eles serem tentados pela carne. Você entende isso? É muito amor, né? Tem gente falando aqui, é muito amor. É bem isso, é muito amor. É um amor que a gente não consegue. E quando você sabe disso, você começa a olhar para você e você fala assim, eu sou filho amado. Eu sou uma filha amada. Mas ele fez isso por todo mundo, mas ele fez por mim e por você. Ele fez por você. Hoje você tem acesso ao Pai. Antes era só profetas. Entende? Eram sacerdotes, mas ele teve um plano para religar o seu coração ao dele, para que você não tivesse intermediários e tivesse acesso à sala do trono direto. Você pode chegar diante do Pai e você pode pedir, Pai, eu estou passando por essa situação. Pai, eu quero entregar para ti porque eu já não dou mais conta. Ele fala, então agora que você entregou para mim, eu posso agir. O grande problema sabe, Liana, é que as pessoas esquecem que é nele que encontramos propósito. As pessoas esquecem e elas começam a agir no dia a dia na força do próprio braço. E há uma maldição que recai para quem age dessa forma. É diferente eu agir com alta responsabilidade, com protagonismo, e entender que depende de mim a semeadura. Mas não a expectativa da colheita. Presta atenção em algo, gente, importante. Quando eu falo de semeadura, eu estou falando sim, de Deus não se zomba. Aquilo que semear, isso mesmo colherá. Eu colho daquilo que eu planto. Mas eu também preciso contar com a questão de que a minha expectativa não pode ser assim. Eu vou amar o próximo com a expectativa de que ele me ame. Entende? Eu vou servir na igreja com a expectativa de que eu seja reconhecido. Entende? Eu vou fazer... Muita gente está ferida em igreja porque se doou e fala assim, não me reconheceram, não me deram valor, não me... Ei, tua expectativa está errada. Tá completamente, sua motivação precisa ser alinhada. Então, e isso em toda a nossa vida. A gente, às vezes, fica querendo barganhar com Deus e não é assim que funciona. Por que, Ellen, é uma maldição? Você falou isso. Deixa eu explicar. Jeremias 17, versículo 4 e 5 vai falar: maldito é o homem que confia no homem, põe sua expectativa na força do seu próprio braço. Olha só, ele diz que ele vai ser um arbusto solitário no deserto. As pessoas se tornam solitárias porque hoje em dia não tem esse amor genuíno de se doar, de servir. E muitas vezes elas querem fazer pensando no que vão receber. É isso, cuidado. Isso é o grande alerta dos últimos tempos. Os homens se esfriarão. Eles cuidarão só dos seus próprios prazeres, do que seu próprio umbigo quer. Mas presta atenção no que eu estou te falando hoje. Vamos alinhar a motivação do coração para saber tanto mais sobre nós, quem somos, quanto o propósito para o qual estamos aqui. Entendendo que se tudo começa nele, tudo está nele, no céu, no visível e no invisível, acima e abaixo da terra. Preste atenção em algo. A minha expectativa é fazer para a glória dele.
para que ele olhe para você e fale, filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Porque quando eu coloco a expectativa na força do meu braço, eu vou fazer isso, mas eu faço tanto pelo meu esposo não faz nada por mim. Mas eu faço tanto pro meu filho. Eu faço tanto na igreja, meu líder nunca me reconhece. Não dá oportunidade justo para outros. Mas no meu trabalho eu faço essas pessoas. Ei, você tá fazendo com a motivação errada. Então, é uma maldição. Você atraiu uma maldição porque você está pondo expectativa. É diferente de semeadura. A expectativa é da colheita. Então, eu faço pensando em receber e não. Agora, quando eu faço pensando em glorificar Deus, tudo muda. Porque em seguida, em Jeremias ali mesmo, eu falei 17 a partir do 4, em seguida, ele compara aquele que, ao invés de pôr a expectativa na força do próprio braço, ou no que os homens vão responder, ele coloca a expectativa no Senhor. Ele fala, bendito, feliz é o homem que confia no Senhor. E sua expectativa é o Senhor. Veja bem, quando a minha expectativa é o Senhor, independente se vão responder ou não para mim, a minha expectativa eu entreguei para o Senhor, eu fiz para Ele. Isso muda absolutamente tudo. Sabe o que ele diz que você passa a ser? Você passa a ser como uma árvore plantada à beira de ribeiros, que as suas raízes se estendem para o rio. Isso significa que ela está com as suas folhas sempre verdes. Pode vir o deserto, gente, pode vir um dia difícil, o dia mau, pode vir o dia que você não consegue pagar os boletos, pode vir o dia em que você é rejeitado, pode vir o dia em eu não sei qual o deserto da sua vida, o dia que você é acusado injustamente, pode vir o dia que for. Mas vai vir esse dia, as suas folhas continuam verdes e ele continua dando fruto na estação própria. Fruto no tempo certo. Isso são pessoas que sabem quem são. Elas confiam no Senhor, sua expectativa é o Senhor, porque ela entende que como filha, ela não quer glorificar ela mesma. Como filha, ela faz tudo porque dele, por ele. Para ele. Você faz para ele. Senhor, eu não tive resposta desse, mas o Senhor, para ele honrar a palavra dele, de que se você pôr expectativa nele, você não vai ser um arbusto solitário. Você vai ser como essa árvore à beira dos ribeiros, que dá frutos. Ele vai honrar isso de outra maneira. Sabe uma coisa interessante, Liana? Eu atendi uma pessoa no coaching, né? E a gente ajustando para os propósitos, porque o coach cristão, gente, quem não sabe faz isso. Ele alinha, ele pega as ferramentas de alta performance para o cumprimento da palavra de Deus, para o cumprimento do propósito de Deus aqui nessa terra. Por isso que é cristão, é voltado para a palavra. E quando você pega isso, eu fazendo isso com uma mulher que tinha passado por um processo de traição, mas um homem de Deus se arrependeu e tudo mais. E ela percebeu no processo que quem precisava mudar não era ele, era ela. E quando ela viu isso, a gente começou a fazer um plano. Eu falei assim, agora você vai ter que reconquistar ele, sendo que ele traiu, é a loucura. Isso é coisa que só cristão faz. Só quem tem o coração em entender o que eu faço por Deus, por uma geração que está por vir, e não só pela pessoa, não só porque, eu não mereço isso. Olha, quem se diz cristão, mas fica falando assim, isso eu não vou fazer, porque ele não merece isso, porque ele não faz por merecer, porque ele não... Entende? Pessoas que egoístas, só pensam no que estão recebendo. A gente tem que entender que a gente veio nessa terra para servir. A gente veio para crescer, sim. Né? Tanto que a gente é comparado com uma árvore. Ela sai da semente, ela cresce, ela dá sombra, dá frutos, ela frutifica, né? As folhas servem de remédio, né? As flores deixam o ambiente mais lindo. A gente muda a atmosfera. A gente muda. Olha um deserto sem árvore. Agora olha um deserto com uma árvore frutífera. Ela muda a atmosfera. Nós viemos para mudar a atmosfera. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente entende isso, a gente absorve isso de uma maneira diferente, a nossa identidade passa a ser assim, você é filha de Deus, eu sou filha amada do Senhor. Eu sou filha amada. Você passa a dar passos em direção a um propósito. Qual que é o propósito que o Pai deixou? Veja bem, o propósito não é pessoal. Você vive planos pessoais. E eu gosto muito da parte de Provérbios 16 que fala o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso significa que eu preciso entender que como não só criatura, mas como filha, o Pai tem algo para mim. E que as minhas escolhas vão me aproximar do que Ele tem para mim ou me afastar.
Tem gente que fala assim, ai, mas então, Ellen, eu sou solteira, eu tô esperando de Deus um homem que ele tem pra mim. Não, você que vai escolher. Mas o homem, a sua escolha vai te aproximar do propósito ou te afastar do propósito de Deus. A escolha do trabalho que você realiza hoje te aproxima, te afasta de uma missão que ele tem pra você. E quando você vai pensar em propósito e missão, é tanta coisa para falar, né? Eu disparei aqui, né, Liana? Me perdoe. Com quem a gente anda também pode nos aproximar e nos afastar de Deus, né? Perfeito. Foi o que você falou aqui antes. Perfeito, é isso. É isso. Eu preciso ser intencional. Quando eu sei quem eu sou, eu passo a ser intencional com quem eu ando. Eu passo a ser intencional, eu passo a andar com pessoas mais espirituais que eu. Eu passo a pessoas que me aproximam mais da minha missão. Isso não é ser interesse, não é ser interesseira, não, é ser inteligente. Ser inteligente emocionalmente. Você não vai pegar e andar com pessoas que vão... Olha só, Jesus fazia isso, gente. Jesus é um modelo. O que ele fazia? Aonde que ele fez menos milagres? Exatamente na terra dele. Por quê? Porque ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então, o que ele está querendo dizer? Ei, que tem lugares que você não vai. Ele não fazia tantos milagres em Nazaré. Ele precisava sair. Ele precisava ir além. E a mesma coisa, muitas vezes a gente, aquele ditado do santo de casa não faz milagre, né? A gente sabe que nós precisamos quebrar esses paradigmas e saber aonde que a gente está indo. Gente, a Liana começou falando tudo aqui. Você nasceu por um propósito de Deus. E para cumprir um propósito que vem dele. Esse propósito, a palavra dele fala sobre isso. A questão é que como vamos cumprir esse propósito tem a ver com a nossa singularidade. Como vamos cumprir esse propósito? O propósito do ID, do discipular nações, do brilhar. Ele falou que nós vamos ser sal e luz nessa terra. Mateus 5,16 diz assim, brilha a sua luz diante dos homens, para que através das suas obras o Pai que está no céu seja glorificado. Cuidado com gente que é cristão, que fala assim, eu vou roubar a glória de Deus. Pai, então você não sabe quem você é. Não existe essa possibilidade. Só fala em roubar a glória de Deus quem não entendeu quem é, quem acha que existe essa possibilidade. Não existe. Você vai glorificar, você vai dar glória a Deus se a sua luz brilhar. Se você estiver em lugares mais altos, porque a Bíblia mesmo diz em Mateus 5, fala que uma luz, um candeeiro não pode ser colocado embaixo de uma mesa. Ele não vai iluminar as pessoas. Você precisa ser colocado em lugares altos. Mulher e homem de Deus que está aqui, deixa eu dizer para vocês, você precisa ser colocado em lugares altos, em lugares de destaque, de influência. Mas é claro, você precisa ter um compromisso sério. E que isso é para glorificar o Pai. Você tem um compromisso sério no seu coração, que o seu desenvolvimento é para fazer resplandecer a glória dele. Porque através das suas obras, o Pai vai ser glorificado. As pessoas vão falar assim, nossa, ela tem um dom diferente. Nossa, ela tem um discernimento diferente. Nossa, ela carrega algo que traz vida por onde ela passa. Ela ativa as pessoas, né? E quando você entende isso, você para de se esconder. Tá cheio de gente que tá passando aqui que se esconde. Ei, presta atenção. Você que se esconde, tem gente perecendo do seu lado, porque o que você carrega, você não tá transbordando. Veja bem, se eu pego um copo e eu encho de água, se eu não transbordar, acabou toda a capacidade. A sua capacidade só é estancada quando você não transborda. A sua capacidade, a sua identidade não é usada no seu potencial. Se você não encontra propósito nessa terra, porque para você glorificar Deus, você precisa transbordar. Para você glorificar Deus, você precisa tirar o que você recebeu e dar para outras pessoas. Aí, se eu vou jogando água aqui, ela vai caindo mais, ou seja, ela vai podendo receber mais. Só que você não recebe o suficiente, você não tira de você. É extremamente importante você que está aqui entender que você é filha amada de Deus. Como João olha para você e fala, eu sou filha amada. Ellen, mas eu não me sinto, você precisa se sentir, você precisa saber. A Bíblia não fala em nenhum momento que você tem que sentir. Eu não sei que o povo, sabe essa coisa imatura de, mas eu não me sinto. Então, os seus sentimentos são corruptos, querida. Jeremias 17:9 diz, o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Quer dizer que as suas emoções, coração é a sede das emoções. As suas emoções se desesperam para corromper você, para fazer com que você acredite que você é menos do que você é. As suas emoções vão fazer você ficar com raiva para você chutar o pau da barraca e
olha só, e ainda fazer, quando você chuta o pau da barraca, quando você deixa a raiva vir à tona, você vai ferir pessoas, você vai quebrar alianças, você vai fazer o que você não deve, você vai fazer coisas que não tem mais como voltar atrás. E se voltar atrás, você vai ter que reconstruir, porque as suas emoções são corruptas, as nossas emoções são. E a gente precisa entender que a gente não tem que sentir, a gente tem que viver o que a palavra diz. E a gente precisa ser mais diretivo, mais prático. O sentimento vai vir depois que você comunicar quem Deus é, quem você é em Deus. Falar qual é a verdade? A verdade é o que a Bíblia diz que eu sou. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ele que me criou. Ele me criou para um propósito, certo? Ele criou para isso. Então, se ele me criou para algo, é porque ele tem algo com isso. E é só servindo. Ó, uma chave poderosa. Eu não vou descobrir propósito sem servir. Porque eu não estou transbordando. O transbordar é servir. Aqui a Cida, né? A Cida colocou aqui, crescer e contribuir. Exatamente. Você, à medida que você cresce, você está contribuindo com o mundo. Senão você cresce, você vira um egoísta, você vive para o seu próprio deleite, ou você só doa e vive um hospedeiro, que as pessoas vivem só tirando de você, e você, sem crescimento, você dá pouco para as pessoas. Você quer dar mais, mas você se sacrifica e vira uma vítima. Ah, eu dou tudo de mim e ninguém pensa em mim. Então, vamos ter inteligência emocional? Eu tenho que dar, mas agora está o meu momento de crescer, o meu momento de cuidar de mim, né? O momento de eu não ser só sugada. É o momento, sim, eu preciso pensar as duas vertentes o tempo todo. Eu preciso me desenvolver porque para que a minha luz brilhe, então eu preciso investir em mim. Eu preciso investir no que Deus, a minha identidade tem a ver com o meu DNA. Quando eu pego uma carteira de identidade, um RG, o que está lá? Tem um número único, ninguém tem um número igual ao meu. Primeira coisa na identidade. Segunda, filiação. Quem é meu pai e minha mãe? Então, primeira coisa, você tem que saber que você é filha de Deus. Independente se teu pai ou tua mãe te rejeitaram, te humilharam, te abandonaram, ou não acreditaram tanto em você, não importa o que aconteceu você em relação aos seus pais. Entenda, se você entender que essa relação do que você teve, às vezes de rejeição, de abandono ou de dor, nem todos passaram por isso, mas muitos passaram. Se você passou por isso, eu quero te dizer algo. É exatamente isso que te aproximou de Deus. É exatamente esse buraco que faz você ficar desesperado pela eternidade. Porque você vê que você só é suprida com amor. E Deus é amor. Aquilo que nos dói aqui na Terra não pode ser motivo de dó, ou de desespero, ou de vitimização. Isso tem que ser motivo de falar, peraí, isso faz com que eu não me sinta inteira. Isso faz com que eu não me sinta o suficiente. Isso faz com que eu dependa de alguém maior. Isso faz com que eu não seja Lúcifer. Porque Lúcifer queria depender só dele mesmo. Ele só caiu porque ele achava que não precisava mais de Deus. Então ainda bem, porque o nosso coração é corrupto. Para a gente achar que a gente não precisa de Deus é muito fácil. Então que bom, quando você olha com bons olhos o que te aconteceu, sua história, você ressignifica, você dá um novo significado. Esse novo significado faz você perceber a sua identidade diferente. Não é verdade, eu sou filha de Deus. Então não é que Deus me ama menos porque meu pai me abandonou, ou porque o meu pai bebia, ou porque a minha mãe traía, ou porque... Não é. Na verdade, são essas dores que fizeram com que eu buscasse em Deus suprir algo que eu estava falho. Porque muita gente, Liana, não consegue se sentir filha de Deus porque se sente menosprezado, se compara. A gente começou falando disso. Grande problema, né? A morte do seu propósito, você se comparar. Aí você se compara com outro e fala assim, mas a minha vida, eu nasci numa família pobre. Sabe o que aconteceu, né? Liana, eu fiz isso muitos anos da minha vida, sabe? Eu fui muito vítima. Né? Eu fui muito vítima da minha... Então eu olhava para mim, porque minha casa, quando eu era criança, minha casa pegou fogo. Nós perdemos os terrenos porque meu tio faliu e meu pai era avalista dele. Porque nós fomos morar numa casa de favor. Porque a gente era muito pobre, não comia o que gostava. Porque eu cresci. Porque a minha vida, ó céus, ó terra. Hoje eu conto com testemunho de falar, caramba, que bom que isso aconteceu, isso me aproximou do meu propósito. Mas antes eu olhava com dó de mim mesma. E quando você olha por dó de você mesmo, você não sabe quem você é. Você não entendeu que como filho amado de Deus, não interessa a geografia que você está, não interessa a família que você foi colocado, não interessa as dores que você passou, pois são justamente essa impotência nessas áreas que fez você precisar do Senhor e não ser como alguém falou que é autossuficiente. E você buscar a suficiência em Deus.
Deus não despreza nada, ele vai usar isso também para um propósito. Uau, é exato. Causas, né? Todas as mazelas, enfim, ele usa isso para um propósito. E aproveitar que eu te interrompi, eu anotei uma frase aqui que eu li que me chamou muita atenção, e é bem oportuno para este momento. Ó. Não existe propósito para quem vive uma vida desalinhada, para quem está vivendo uma vida que não nasceu para ser e nem para viver. Uau. É muito oportuno, bem para o que a gente está falando aqui, né? Cumprir propósito, nós temos que estar alinhados, com uma identidade alinhada, de filha amada do Pai. Ninguém cumpre propósito, ferida, se vitimizando, ai, pobrezinha de mim, com autocomiseração, tadinha de mim, eu fui doente, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, enfim, quando nós somos curadas, restauradas na nossa identidade, nosso propósito nos encontra. É bem isso, bem isso. E ter essa vida alinhada, Liana, tem a ver exatamente com a gente entender quem Deus é e não culpar a Deus por uma tragédia que passamos, sabe? Pela morte de alguém, ou por uma trajetória difícil, ou por uma traição, ou por uma... Sabe, tantas coisas. Eu respeito, as pessoas falam assim, se a gente for olhar, todo mundo carrega uma história de superação. Algumas se sentem fracassadas porque olham não como quem superou, continuam lamentando o passado. Agora, aquelas que olham assim, nossa, eu passei por tudo isso e sobrevivi, e eu tô aqui, e Deus é comigo. Eu vou para frente. José era assim, né? Você falou muito de José nas nossas aulas do OCC esses dias atrás. E José, assim, ele podia muito bem se lamentar, por mais que ele carregasse o que for por um bom tempo. No momento que ele decidiu olhar para frente, não mais fazer de conta que o passado não existia, porque tem gente também que faz de conta que o passado não existe. E tem gente que culpa a Deus por coisas que ainda não tem, que ainda não vive, realizações ainda que não alcançou, porque não entendeu que Deus não existe para a sua autorrealização. Exato. É ao contrário. Ele é o Criador. Nós existimos para a realização dele. Entende? Até porque você foi feito por Deus e não o contrário. Tem gente que quer usar Deus para as realizações pessoais. Não, peraí. É nós que devemos ser usados aqui nessa terra de forma tremenda, servir nessa terra de forma que a gente sim sirva ao Senhor. De forma que a nossa existência possa contribuir com um propósito eterno, que não vai ser só aqui, que vai ser muito além, que vai ser maior, que vai ficar para gerações. As pessoas costumam pensar de forma muito tacanha, muito limitada. E a gente, quando pensa em Deus, a gente tem que pensar, peraí, eu sou filha amada, ele deu seu filho, é tanto amor, ele pode todas as coisas. Ele pode... Se alguma coisa na minha vida ainda não aconteceu, porque eu não estava preparada, mas na hora certa vai acontecer. E eu descanso meu coração, eu não fico me lamentando. Eu não fico achando que... Ai, mas eu pedi tanto para Deus me dar um marido e ele não deu. Ai, não era a hora. Então glorifique a Deus que você está no melhor tempo da sua vida para não ter esse marido ainda. Ou peça a Ele para que você aprenda a ter escolhas melhores. Ou para que você amadureça o suficiente para escolher alguém que vai estar alinhado com os mesmos propósitos e valores, como a Liana falou aqui no início. Quando a gente é alinhado com propósito, com valor, entende o valor das coisas, a gente fala assim, Senhor, sabe a máxima? Vamos pegar, sabe uma coisa que eu tenho feito muito essa semana e para mim virou uma chave, Liana, tão simples, que é uma parte da oração que Jesus fez, o Pai Nosso, que diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho falado isso, não tenho pedido, eu mudei minha oração esses últimos dias. Em vez de falar, ai Senhor, eu quero te apresentar isso, eu quero te apresentar aquilo outro, em vez de apresentar a saúde, as contas, os projetos, os sonhos, eu falei, Senhor, faça a tua vontade em mim no dia de hoje. Seja feita a tua vontade em mim. Essa tem sido a minha oração, seja feita a tua vontade em mim hoje. Que eu esteja atenta para os teus propósitos no dia de hoje. Que eu esteja cumprindo o que eu preciso cumprir no dia de hoje, nessa semana. Seja feita a tua vontade em mim nesse mês. Seja feita a tua vontade em mim em 2022. Seja feita a vontade em mim no segundo semestre, no próximo ano, nessa década. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade seja feita, porque se for do meu jeito, talvez eu já queria ter um carro novo.
E o Senhor acha que não é o tempo. É como colocar... É igual uma criança de 5 anos querer dirigir, não é tempo. Se você tivesse, talvez isso ia começar a te dar uma autossuficiência. Eu não sei, eu estou dando um exemplo, mas podia ser outra coisa. Então, veja bem. Quando você alinha o seu coração, tudo muda. É isso que a Liana falou aqui. Quando você alinha o seu coração, fala, Senhor, seja feita a tua vontade em mim. Você fala, o que der certo ou o que deu errado, eu pedi que a vontade do Senhor seja feita. Que Ele me dê só o que eu preciso para hoje, não mais. Mas a boa notícia, tem gente que tem medo de fazer essa oração porque acha que vai ganhar menos. Mas a boa notícia é que Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos, pelo seu poder que atua em nós. Olha, Ele opera mais, Ele faz mais. Ele diz, os meus planos, filho, não são os teus planos. Os meus planos, o Senhor diz para você que está passando aqui, são muito mais altos que os seus. Você está vendo só ali, você acha que o melhor agora é você ter aquilo. Mas eu estou te dando livramentos. Eu estou tendo um cuidado com você. Eu estou guardando algo que se você se distrair agora, lá na frente, quando eu trouxer para você, você nem vai perceber. Você vai estar por um caminho errado. Se você agora participar de coisas que vão te afastar do teu propósito, você não vai encontrar a pessoa certa que eu tenho para você lá na frente. Não vai encontrar a conexão certa que eu tenho para você lá na frente. Então descansa o teu coração. E creia que se a minha vontade está sendo feita, os meus propósitos estão prevalecendo. E tudo que você fizer vai dar certo. Porque olha só, quando você está alinhado com o propósito, ele fala... Se ele diz assim, lá em Provérbios, como eu disse, o coração do homem faz planos. Ou seja, é legal fazer planos. Só que ele está te avisando que só vai prevalecer desses planos que você está traçando aí, só vai prevalecer aqueles que estão alinhados com o propósito. Ele diz, o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Tem um versículo que diz que a resposta certa vem do Senhor. Mas outra versão, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por quê? Porque os passos que o Senhor vai dirigir, as portas que Ele vai fechar, elas são para que você não entre nos lugares que vão te afastar do propósito. Ou de pessoas que vão te... Sabe, tem conexões que não é para você ter agora, nesse momento. E tem situações que sejam até pessoas boas, mas elas vão fazer você ficar distraído com um projeto que não é para esse tempo, ou para algo que não é para esse tempo, sendo que o Senhor tem um propósito aqui, ó, que você vai demorar anos para ver e já era para ter visto. Então, cuidado com o teu coração, né? Alinha, como que a gente faz isso? A gente apresenta, a vontade dele seja feita. Uma das coisas que eu mais amo, que faz Jesus ser o meu grande herói, né? É esse momento que ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Talvez muitos de vocês estão passando por algo aqui e estão falando assim, ai Senhor, se for possível, me afasta dessa situação no meu casamento, me afasta dessa situação com tal pessoa, me afasta da situação no meu trabalho, me afasta da situação financeira, me afasta dessa situação de saúde. Eu não sei qual a situação que você está olhando. E talvez você está falando assim, só que Jesus... poderia sim ter escolhido diferente, porque para ele estava suando gotas de sangue, estava muito difícil. Ele passou, ele estava 100% humano nessa hora. Ele despiu-se da sua glória. Então veja só, ele é 100% homem, 100% Deus, só que ele não estava usando da glória dele como Deus. Então veja bem, ele estava nesse momento suando, estava sofrendo, estava suando gotas de sangue. E aí ele diz, mas contudo, seja feita a tua vontade. Isso é por expectativa, minha amiga, 100% em Deus. Quando eu ponho minha expectativa 100% em Deus, eu quero isso, Senhor, mas não quero que prevaleça isso, se isso não for da tua vontade. Olha, para falar de identidade hoje, é você confiar que o Pai cuida de você a tal ponto, que se Ele fechou uma porta, se Ele tirou uma pessoa da sua vida, coisas que você não pode fazer e que Ele fez, se você passou por tais situações, Ele está cuidando de você. Ele está te dando livramentos. Ele está te poupando para o tempo certo, para a estação certa. E quando você sabe que você é filha amada, você sabe que 100% que tinha que acontecer está acontecendo e você não fica ansiosa. Por isso que a Bíblia fala tanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, chegai diante de Deus com orações e súplicas. Quer dizer, coloca diante dele, como Jesus fez.
Senhor, se for possível, afaste-me esse cálice. Apresenta orações e súplicas com ação de graças. Eu acho interessante essa parte, Filipenses 4:2, que fala isso. Por quê? Porque está dizendo, ei, não anda ansiosa, não interessa se não deu certo, não interessa se o dia não vem, o pai vai cuidar, alguma coisa vai acontecer. Quando você descansa, você fala, não, eu tenho um Deus. Deus, ele não mente, ele não falha, ele não erra, ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa, eu sei quem é meu pai. Meu pai me cuida, não existe possibilidade dele me abandonar. Ele disse que nunca viu justo mendigar o pão, ele falou tanta coisa, ele disse que pisar serpentes, ele fala que eu tô no abrigo do Altíssimo. Entende? Eu tô à sombra do Onipotente, o que pode todas as coisas. Esse descansará. É aquele que confia nele, que vai para baixo dele e fala, eu tô confiante que ó, embaixo quem o Senhor é para mim. E aí isso é identidade é saber quem eu sou e que se eu sou filha, o Pai, inevitavelmente, ele não me abandonou. Porque a palavra dele garante que ele nunca nos abandonará. Que pode a mãe esquecer de amamentar o seu filho, mas ele nunca nos esquecerá. Ele diz, o zelo do Senhor por nós é uma loucura. Ele é doido por nós. Né? Jesus é a maior prova disso. Entregar Jesus naquela cruz é a maior prova disso. Só que quantas outras provas? O amor dele por nós é uma coisa absurda. E se ele tem esse amor por você e você sabe disso, você tem consciência sobre isso, você tem que viver nessa terra sabendo, Pai, depois de tudo que o Senhor é para mim, depois de tudo que o Senhor fez por mim, o tanto que o Senhor me ama, todo o propósito e toda a segurança que eu tenho no Senhor. Sabe, a segurança, qual que é a sua insegurança? Quem tá aqui, eu te pergunto, qual é a sua insegurança nesse momento? É seu casamento? A sua insegurança nesse momento é o seu futuro? São suas finanças? É a sua área profissional, ministerial? Qual é a sua insegurança? Eu quero dizer para você, não anda ansioso por causa disso. Sabe por quê? Você sabendo quem você é, quem é seu pai, você só chega diante dele com orações e súplicas. Pai, é isso que está acontecendo. É isso que está me doendo. É essa angústia que está vindo. Eu te apresento. Aí agora eu descanso. Agora eu entreguei para ele, falei, eu te agradeço, porque tudo isso está me fazendo crescer, porque tudo isso está gerando em mim frutos de perseverança, né? Como diz Tiago, um 4 que fala, tende por motivo de grande alegria, quando passardes por provações, quando passardes por tentações, pois a prova da sua fé produz perseverança. Então, e essa perseverança a fim de que todo esse caminho seja completo, para que tudo que você queira seja dado. Olha, é tão poderoso esse versículo, é tão poderoso você saber quem você é em Deus, que quando acontecem essas coisas, você fala assim, doeu, mas eu quero te entregar. Vem ser o bálsamo da minha alma. Vem agora, vem colocar a tua mão poderosa sobre mim, vem colocar o teu amor, me preenche as lacunas do meu ser agora, porque só em ti, o Senhor, a minha alegria não depende de circunstâncias, não depende do meu casamento mudar, das minhas finanças mudar, da minha saúde mudar, a minha alegria vem do Senhor. Então que essas situações, o Senhor me ajude a ter perseverança nisso, mas eu sei que o Senhor me cuida independente de qualquer coisa, porque eu como filho do Senhor, é o justo, né? O justo é o justificado justificado pelo sangue de Jesus. Ele fala, o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Isso quer dizer que você que está aqui e sabe da sua identidade, você não vive pelas circunstâncias. Você não vai achar que você é mais ou menos. Você vai falar, eu sou filha de Deus, sou muito amada. E tudo que eu passo hoje serve para eu ajudar outras pessoas, serve para eu superar, serve para eu crescer, para eu criar habilidades emocionais, espirituais, eu aprender, eu crescer para ajudar outras vidas. Né? Como diz aquela frase, muita gente tem falado, um ministério, aliás, uma ferida fechada, é um ministério aberto. Né? Quer dizer, aquilo, só que quando que ministérios não são abertos, mesmo com a ferida fechada? Pessoas que não transbordam, que não cumprem propósito. Por isso, não adianta você saber que você é filha amada do Pai se você não transbordar, se você não brilhar sua luz nessa terra. Veja bem, ser sal e luz
Tá ali, brilha a sua luz, é um mandamento. Você veio aqui para brilhar. Você veio nessa terra assim. Ah, não existe roubar a glória de Deus. Para com religiosidade, com fariseísmo, que eu não aguento essas coisas. Preciso de gente que não entendeu e que quer achar que vai ser sal da igreja ou luz da igreja. Não, é luz do mundo. Você tem que ir para o mundo, transformar atmosferas, trazer a cultura do céu para a terra, sabe? Viver os princípios verdadeiramente, amar o próximo verdadeiramente, mas ser fiel aos princípios, inegociável com o princípio do céu, inegociável com a verdade. Você precisa ir levar a luz e mostrar que as pessoas podem ter uma vida abundante na família, no casamento, e não só de pregar, não só de falar, mas viver dentro de casa, viver fora, buscar isso. E se precisar morrer para si mesmo, você morre para si mesmo, porque a sua expectativa não está na força do seu braço, não está no seu próprio umbigo, no seu ego. A sua expectativa está no Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amiga, eu falei, caramba, agora que eu vi o tempo que passou e eu quase falei demais. Não deu, não. Foi assim, tremendo o que você falou, muito pontual. E só algo assim que está assim, queimando para mim falar. O que eu tenho percebido, né, Ellen? Creio que você também. Muitas pessoas feridas ainda emocionalmente, por tudo que viveu, por todas as experiências de dor que trazem do seu passado, acabam olhando, né, para suas dores, né, com o egocentrismo, olhando para mim, né, por um próprio umbigo, e cada vez mais se desconectam da fonte que é Deus. Né? O que eu tenho percebido ultimamente também nos atendimentos é isso, nos relatos, mas eu não consigo me sentir filha amada. Eu sei que eu sou filha, mas eu não consigo sentir. E você colocou isso muito bem, você trata de sentir. O sentimento vem depois de você se conectar, de você entender e conhecer quem ele é. Né? A gente tem que tirar os olhos da circunstância, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos pela fé. Então a gente fecha os olhos para quando nós andarmos guiados por aquilo que sentimos, nós tiramos os olhos de Deus, do nosso foco que é Ele. E quanto mais feridas, muitas vezes mais distantes, em vez de buscar Deus para buscar ajuda para cura, né, mais distantes elas ficam. Inclusive uma cliente me relatando que eu sinto Deus muito distante. Né? Não é que Deus está distante, né? É a própria pessoa que não tem buscado essa conexão e muitas vezes pelas próprias circunstâncias, pelas dores, né? Talvez a falta de perdão que cria então essa barreira, né? Distanciando. Nossa, você falou de algo que me fez lembrar uma historinha que eu acho tão... acho que muita gente já ouviu, mas é tão pontual, faz tanta diferença, para mim sempre fez. É a mesma coisa que eu falar assim, aquela história do filho que chega pro pai, pai, que tamanho é Deus? Qual o tamanho de Deus? Aí o pai pega e olha, tá vendo aquele avião lá em cima? Tô. Ele é grande ou ele é pequeno? Ah, pai, daquele tá parecendo bem pequenininho. Aí o pai pega, então tá, entra aqui no carro. Aí ele pega, leva o filho até o aeroporto. Chega lá e vai à frente de um grande avião. Ele fala, filho, qual o tamanho desse avião? Nossa, ele é enorme, pai. É muito grande. Fala, filho, esse é o tamanho de Deus. Se você olhar de longe, ele parece distante, Deus é pequeno. De perto, Deus é enorme. Então, assim, é porque você está distante. A pessoa que está distante, ela acha que Deus está distante. É porque ela está distante. Mas se ela chegar perto, assim como essa criança chegou perto do avião e viu que ele é grande, a gente precisa estar perto dele. E para estar perto, precisa conhecer. E para conhecer, precisa saber o que está na palavra. Ei, presta atenção, você que está aqui. Passando aqui, tem algo que o Senhor está gritando no meu coração para te dizer que Deus é bom. Sabe o que acontece, Eliana? As pessoas acham que Deus é castigador. Não é. Ele só fala que embaixo da aliança você tem benefícios. Quando você fere a aliança, fere os princípios, você perde esses benefícios. Você se afasta. É como esse menino que vê o avião de longe e acha que então... É assim a gente vendo Deus de longe. Você precisa vir embaixo dessa cobertura. Você precisa conhecer a palavra. O que a palavra diz de quem é? Porque ali, ó, em parte nós o conhecemos. Um dia conheceremos face a face. Mas em parte você conhece descobrindo na palavra. E a palavra diz... Esses dias, uma vez eu atendi uma pessoa que disse assim, mas esse Deus do Velho Testamento era um Deus muito rigoroso. Eu falei, não. Ele foi um Deus fiel.
Olha quem foi fiel a ele. Só que ele não é fiel a todos. A grande mentira, uma convicção, sofisma que as pessoas têm na mente é que Deus é fiel a todos. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel à aliança dele. Então, se você sair da aliança, se você quebrar princípios, se você quiser viver uma vida de pecado, não é pecar, porque você pode, todos somos pecadores, mas a gente se arrepende, volta para a linha e não comete mais, né? Pecadores arrependidos são justos, são justificados pelo sangue do Cordeiro, mas quem sabe que é pecado continua, sabe que é mentira, sabe que é traição e continua fazendo, saiu debaixo da proteção, então vai cair uma condenação. Agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão embaixo da aliança do sangue do Cordeiro. Isso muda tudo, muda todo o resultado da sua vida. E quando você entende isso, eu quero dizer para você, quando você conhece a Deus, você sabe que Ele é bom. Tem gente aqui falando assim, eu peço para Deus, mas Deus não muda tal coisa. Você tem que pensar, Deus é bom. Se a natureza é que Ele é bom e que a misericórdia dele se renova a cada manhã, primeiro, não tem culpa sobre você. Você tem que tirar toda pessoa que anda culpada. São pessoas que não entenderam sobre o sangue de Jesus, não entenderam o sacrifício na cruz. Porque você invalida o sacrifício de Jesus se você anda culpada. A pessoa que anda culpada, ela não entendeu quem é. Ela não entendeu, não tem identidade. É uma pessoa que não entendeu quem é em Cristo. Porque Cristo pagou um alto preço e diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A pessoa que acha que não merece nada de bom na vida não entendeu que Deus é bom. É como se você não merecesse Deus. A pessoa que acha que não pode conquistar nada de bom, aí não tem condenação sobre você. Se Deus é bom, você tem que considerar que as circunstâncias ao seu redor são só para te ensinar. E não é porque você merece, eu mereço nessas finanças. Não, você provavelmente se colocou aí, gastou mais do que você tinha, né? Fez planos que não devia. Tem a ver com semeadura. Agora, que Deus pode mudar a tua história se você alinhar o seu coração e pôr expectativa nele, Ele faz isso. Ele faz isso no seu casamento, Ele faz isso em toda a tua história. Então, quero dizer para vocês que estão aqui, Deus é bom. Olha para a sua situação atual e fala assim, Deus é bom. Olha para o seu casamento e fala, não interessa o que está acontecendo agora, mas Deus é bom. Algo Ele vai fazer e eu vou pôr expectativa. Primeiro, em constantemente me avaliar, porque tem coisas que dependem da minha semeadura e aquilo que eu posso mudar. Tem gente que quer que Deus haja, mas Ele mesmo não quer mudar. Ele quer continuar, não, as coisas têm que ser do meu jeito, é orgulhoso, é prepotente, é arrogante e não tem transformação assim. Então, você tem que fazer a sua parte, sim, de viver morrendo para você mesmo. Servindo, amando o próximo como a si mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, tem a sua parte, mas a expectativa do que você vai colher, você transfere ao Senhor e crê que Ele, sendo bom, o melhor vai acontecer. E a boa notícia é, a vereda do justo, a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu quero dizer para você que a vereda do justo, a vereda é o caminho de você que é justificado por Jesus. O seu caminho vai brilhar mais e não menos. Não cria uma ansiedade por causa das circunstâncias. Pedro, quando olhou para a circunstância, para o vento ou para o mar, ele afundou. Não crie essa, olha para Jesus, sabe? Anda sobre as águas, vive no milagre falando, Jesus, tudo que eu estou vendo aqui é tempestade, tudo que eu tô vendo aqui é dificuldade, mas eu não vou agir, eu não vou andar como quem não tem fé. Eu vou andar como quem olha para Jesus, quem caminha sobre as águas, quem anda no sobrenatural, né? E aí eu sei quem eu sou, porque eu tenho um foco. Eu sou parecida com Ele. Como nós somos feitos à imagem e semelhança dele, quanto mais próximo a gente estiver dele, mais a gente vai reconhecer tudo que Ele fez na gente. Tudo que Ele depositou na gente. Todo o poder criativo que Ele tem, nós temos parecido. Você vai ver que as suas ideias... Eu tenho falado isso essa semana, Deus falou muito comigo, Liana, sobre que aquilo, os sonhos, os projetos, coisas que estão no meu coração, vem dEle, porque nós temos a mente de Cristo. Às vezes a gente fala, será que é coisa da minha cabeça é de Deus? Peraí, isso aqui aproxima do propósito? Isso aqui glorifica a Deus? Então,
Como que vai vir de mim? Eu nem tenho essa capacidade toda. E eu preciso entender que é Ele que realiza em nós o querer e o efetuar. A palavra diz isso, é Deus quem realiza em nós o querer e o efetuar. Então, minha comadre, você fazer essa série de lives, eu sei que veio de Deus, né? As pessoas que você está convidando aqui teve um propósito, veio do Senhor. Eu sei que lá na frente, eu sei que você faz mentorias maravilhosas, isso vem do céu, né? Eu sei que vem do céu, assim como eu sei que os projetos da Universidade de Coach Cristão, a formação que está vindo por aí, tudo vem do céu. São coisas que o céu está usando, está equipando as pessoas dessa terra para trazer a cultura do céu aqui, preparar o caminho, a herança de Jesus, porque ele vai voltar, ele está voltando. E cabe a nós preparar o caminho para ele. Nós somos os João Batista desse tempo, né? Preparando o caminho para o retorno, para quando ele chegar, ele encontrar essa cultura dele aqui. Aqueles que creram, né? Que avivaram. Amém? Amém. Amada, infelizmente nós vamos ter que encerrar, porque já está passando uma hora, não quero perder, eu preciso salvar essa live, porque tu entregou um conteúdo dos céus aqui, né? Então eu quero salvar, para depois estar compartilhando, as pessoas aqui poder voltar lá, assistir novamente, aquelas que irão entrar e assistir posteriormente. Então, para finalizar, amada, eu quero que você faça uma oração para a gente selar este momento, que realmente foram tudo assim dos céus aqui entregado. Então vamos orar. Peço para você finalizar então com uma oração. Amém. Primeiro eu quero dizer para você que está me seguindo, que não seguiu a Liana ainda, quando você clicar lá na cabecinha dela, lá está o nome dela, você consegue seguir sem sair aqui, mas depois vai na página dela ver, né? Se você veio pelo dela, sinta-se à vontade de me seguir também, é que você está conectada com propósitos muito parecidos. Se você gosta de uma, automaticamente eu te aconselho, segue a outra, né? Vai ser uma bênção na sua vida. Acompanhe essa série de lives que está incrível. Eu vou orar aqui, alguém falou aqui, eu não vou deixar passar isso, porque alguém falou que eu sou divorciada e me sinto excluída. Você não é excluída. É como você pensa na sua alma, assim você é, certo? Porque a Bíblia também dá parâmetros para quem foi divorciado. Eu atendi várias pessoas que estão se sentindo hoje amadas, reconstruírem uma vida. E Bruninha, eu boto fé que Deus vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Creia que Ele te ama. E não tem nada a ver você olhar e achar que sua vida acabou. Pelo contrário, Ele é bom. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Ó, meu marido foi divorciado antes de me conhecer. Entende? E depois, isso não quer dizer que ele estava fora da bênção, porque estava dentro dos parâmetros bíblicos. Deus sempre dá uma segunda chance. E a glória da última casa é sempre maior do que a primeira. Você tem que ter esperança e crer que Deus é bom. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Senhor por essa live, esse momento, esse transbordar da Liana nosso, que a gente está aqui, Senhor, falando porque nós te amamos, sabe? Nós somos tuas filhas. E nós queremos que cada pessoa que está nessa live, ou passar por aqui mesmo depois gravada, que o Senhor venha tocar os corações, transformar, tirar os sofismas, as mentiras da mente que as pessoas vinham carregando, que não pertence à identidade delas. Que toda comparação, toda mentira do diabo, todo apontamento de que elas não podem, não merecem, são fracas, ou que são burras, ou incompetentes, ou impotentes, que toda mentira do inferno seja agora desfeita e baseado, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra diz também que é exatamente a espada do Espírito é a que nós podemos lutar para ir contra as mentiras do diabo da nossa mente. E a espada do Espírito é a tua palavra. E ela diz que em ti nós somos mais que vencedores. Ela conta a sua história de amor por nós, Senhor, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Ela conta, Senhor, o quanto que o Senhor nos ama e que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel à sua aliança, o Senhor dá proteção para os seus. O Senhor faz a gente pisar a serpente, a áspide, o filho do leão, e nem o mal nos será atingido. O Senhor nos tira das garras do inferno. A nossa batalha, Senhor, na nossa mente, que todo aquele que não cria, que não percebeu o quanto o Senhor é bom, que o Senhor é um Pai que é filho amado, que o Senhor hoje esteja batizando o Espírito Santo. Comece a entrar agora no coração e na mente e trazer um sentimento. Nós sabemos que o sentimento muitas vezes precisa do teu toque. Agora o Espírito Santo traz a consciência mais forte que o sentimento, é a consciência de filha, de filho amado do Senhor. E que sabendo que são filhos amados, que eles se sintam protegidos, cuidados.
que as portas fechadas foram livramentos, que as portas abertas que estão por vir, o Senhor vai colocar nos lugares certos, dar a consciência correta, a mentalidade correta, espírito de revelação e sabedoria esteja sobre cada um deles. E Pai, que embaixo que o sangue de Jesus esteja sobre cada um, e que aquele que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador, que ele tenha chance. Que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor esteja à porta dos corações, batendo e dizendo, se você abrir, eu entrarei. Você que está ouvindo agora e que nunca fez essa oração, quiser falar, fala assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor entrar hoje. Eu não te conheço direito, mas quero te conhecer. Quero ter essa aliança que me protege, que me abençoe, que me prospera. Eu quero ser esse filho amado, que é cuidado e que o Senhor tem um propósito poderoso. Fala que agora, Senhor, o Senhor esteja trazendo pessoas para perto do Senhor, protegendo e direcionando, traz pessoas, conexões que vão nos aproximar do teu propósito. E que cada um, Pai, possa aqui sentir experimentar da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Uau! A gente não quer encerrar, né? Mas vamos ter que encerrar para não perder, como eu disse. Foram integradas chaves poderosas aqui, nós precisamos salvar. Nada. Gratidão, né? Tu sabe que está no meu coração. Te amo. Fico honrada com o convite. Estou sempre aqui quando você precisar, viu? Estamos juntas, sempre. Vou pedir para alguém tirar um print, escreva, compartilha, marca eu e a Ellen, e nós vamos estar depois compartilhando. Escreva uma frase que mais chamou a atenção do que a Ellen falou ali, para a gente estar compartilhando e para a gente saber o quanto fez sentido para você essa live. Então vamos fazer um print, fazer uma coisa. Fazer uma pose, fazer um jeitinho, fazer coraçãozinho. Aí, gente, escreve a frase aí, faz o print, marca a gente, eu quero ver, eu quero repostar. É tão bom porque outras pessoas vão ler. Não é só você carrega, outras pessoas passam e falam, caramba, eu precisava disso pra mim hoje. E você vai ser bênção também na vida. Vai que começa a transbordar aí, que isso tem propósito. Beijão, minha amada, Deus te abençoe. Até a próxima. E, pessoal, gratidão a cada uma de vocês que passou por aqui, aquelas que permaneceram e aquelas que irão assistir posteriormente. Um grande beijo e que Deus abençoe a cada uma. E até a próxima. Amém. Até.